Beleza, então. A assimetria, senhoras e senhores, é o grau de afastamento de uma distribuição da unidade de simetria. A nossa unidade de simetria, nesse caso, é a média, tá? A média. A mediana sempre vai ser simétrica. Sempre vai separar dois conjuntos de igual, né? Igual valor, igual quantidade de elementos. Igual cardinalidade. Então, a nossa simetria, nesse caso, é a média. Por quê? Porque aí nós podemos observar, em termos de, né, de configuração da distribuição, se há simetria ou se há assimetria. Porque se fosse acima de mediana, sempre vai ser simétrico. Então tem que ser em cima da média. Tá? Então, nossa unidade de simetria é a média. Tá? O que isso quer dizer? Nós vamos construir, então, um histograma, os intervalos né, os intervalos de distribuição de frequência bem definidos, que caracteriza os histogramas, e verificar como está distribuída essa distribuição em relação à média. É bem simples, tá? Em termos teóricos. Em termos práticos, eu vou deixar a planilha com as fórmulas, vocês só substituem a fórmula numa prova, num exercício, tá? Olha só, em uma distribuição simétrica, tem-se a igualdade dos valores média, mediana e moda. Então, se a distribuição é simétrica, as três medidas de posição são iguais, tá? Especificamente a média e mediana. Olha só, então, você observa que numa distribuição, a partir de um histograma, tá? Observa que a maior coluna está justamente no meio da distribuição. Nós chamamos o formato de sino, tá? E mais especificamente, quando nós entraremos em principais distribuições de probabilidade, essa distribuição é chamada de distribuição normal, tá? Porque é uma distribuição que normaliza, né, o posicionamento, a ordenação das informações, e é a que tem a maior aplicabilidade, ou a maior conjunto de aplicações dos fenômenos naturais, da natureza, e os fenômenos sociais, que incluem os fenômenos econômicos, tá? Então, quando eu tenho essa simetria, tá, ou quando eu tenho essa distribuição em formato de sino, é porque ela se aproxima de uma distribuição normal, tá? É que eu tô sem. Não, Jesus, é que eu tô sem o. Eu vou pegar aqui, eu tô sem minha. Eu não coloquei minha mesa gráfica hoje, mas eu vou fazer isso aqui no auxiliar de inboard aqui. Eu vou mostrar para vocês por que elas parecem com um sino, tá? Porque, assim, eu vou usar a mão livre, então me perdoem se ficar feio, tá? Mas, vamos ver se eu consigo. Cadê o Jane? Deixa eu pegar uma Jamboard aqui para vocês, mostrar para vocês aqui. Olha só. Aqui, ó. Vou dar um printzinho aqui, vou colar aquela tela. Vou desenhar a mão livre, tá, galera? Então, perdoe se sair meio ruinzinho, tá? Aqui, ó. Então, ó. Parece um sininho. Por isso que é simétrico em forma de sino. Tá? Então, olha só. Esse desenho numa função de distribuição contínua é chamada de distribuição normal, tá? E a distribuição normal e a sua função de distribuição, ela é muito importante para a economia, principalmente para o ano que vem, tá? Vocês vão ser meus alunos em econometria, eles vão ter que saber que as distribuições de certas variáveis econômicas, ela tem como base a distribuição normal, para que os modelos econométricos saiam com menor número de problemas possíveis nos diagnósticos, tá? Então, guardem isso como informação, para que nós possamos, o ano que vem, pegar mais firme nisso, tá? Então, não sei se ficou feio. Então, parece um sininho. Então, essa distribuição é chamada de distribuição normal. Nossa, pior ainda. O primeiro ficou bonito, só que eu dou uma deslocadinha aqui nele. Tá vendo?
Alguma dúvida? Dúvidas? Não, professor. Ótimo. Muito bem, então. Então, vamos voltar lá na apresentação para a gente finalizar? Então, olha só. As distribuições consideradas assimétricas, elas possuem caudas em suas extremidades. Quando eu falo cauda, galera, é aquela mais carregada num lado do que o outro, tá? O que é carregado? É o seguinte, a média, ela está posicionada, por exemplo, se ela estiver carregada à direita, a média, né, o maior número de informações está posicionado à esquerda, e ela começa a cair mais lentamente à direita. Então, por isso que ela é positivamente assimétrica. E à esquerda, a posição da média vai estar posicionada mais à direita, então ela começa a crescer de forma mais devagar do que desce. Vamos observar isso aqui agora. Ó. Tá vendo? Quando é positivamente assimétrica, a maior coluninha ali, ela está posicionada à esquerda e demora para cair. Por isso que é positivamente assimétrica. Porque tem mais colunas à direita do que à esquerda, em termos de contagem de colunas, em termos de frequência, né? E em termos de decaimento, se você analisar a continuidade da função, ela começa a cair, né, vamos supor uma velocidade, começa a cair com uma velocidade menor do que a esquerda, por isso que é positivamente assimétrica. Caso contrário, é que nem né, você está ali antes da primeira coluninha. Então, para você subir, você vai subir mais degraus do que descer, certo? Então, demora mais tempo para você subir do que para descer. Por isso que é negativamente assimétrica, porque a esquerda, né, da maior coluna tem um maior número de colunas do que a direita. É essa a ideia, tá bom? Agora, para verificar a simetria, tem essa fórmula, né? Que é o coeficiente Pearson, que é o skewness, né? Que chama em inglês, skewness. Quando vocês forem realizar, forem é feio, né? Quando vocês realizarem exercícios no R, por exemplo, você tem que digitar skewness, que é 3 vezes a diferença da média e mediana dividido pelo desvio padrão, tá bom? Essa divisão aqui é bem fácil. Quando você tem esse skewness entre menos 1 e 1 é simétrico, se for maior que 1 é positivamente simétrico, se for menor que 1 é negativamente simétrico. Bem fácil, tá? Tudo bem? Não é para entregar não, tá? Isso aqui eu era para ter pedido para vocês antes, mas como não deu tempo na última aula, vamos para a prática, vamos lá para o Excel. Então, vou pegar o mesmo exercício que nós fizemos na última aula, tá? Mesmo exercício. Tá vendo aqui, ó? Mesmo exercício. Tá vendo aqui, ó? Eu vou ensinar como realizar esse exercício aqui para vocês, tá? Facinho. É fácil. Olha só. Mesmo banco de dados, ó. Então, eu vou só selecionar essas informações aqui, por quê? Porque vai ajudar nós a construir um histograma. Primeiro, eu preciso do valor mínimo. Você pode digitar o valor mínimo aqui, mas a melhor coisa que você faz é se você tiver um conjunto desordenado, aqui está ordenado, do menor para o maior. Então, se você tiver um conjunto desordenado, você digita mínimo aqui e seleciona, tá? A matriz de informações, dá um Enter. Tá vendo? 2.210, bateu. E aqui, tudo bem, galera? Tranquilo enquanto calcular o mínimo no Excel? Sim, professor. Ótimo. Então tá, máximo. Máximo é a mesma coisa, igual máximo, tá? Como o meu Excel está em português, tem que colocar acento, tá? Máximo. Pronto. Seleciona do 1 até o 12, ali está o máximo. Média, mesma coisa, igual média. Seleciona a matriz, ó. Tá vendo? Conjunto de números. 2.440. Tamanho é conte.num, contagem numérica, tá? Então, num é que tem acento, tá? Ó, você viu que eu coloquei sem acento, não foi? Vou colocar acento. Seleciona a matriz. Lá tem 12. Você pode colocar manualmente aqui, não tem problema. Estou ensinando as formas, tá? Para você dar uma adiantada na sua vida. Est classes. O que é est classe? É o tamanho das classes, tá? Deixa eu ver qual forma que eu usei. Eu usei a raiz.
Tamanho das classes. Nós aprendemos lá na contagem de faixas, para realizar tabelas, a contagem de classes. Então, nós podemos usar a raiz, ó. Colocar a raiz no tamanho, no número de observações. Raiz de 12 dá 3,46. O 0,4 está mais próximo do zero do que do 1. Então, arredonda para 3. Então, nós vamos ter 3 classes, tá bom? O incremento, tá, galera? O incremento, deixa eu ver a fórmula também, o professor não é... É isso mesmo, tá certo. O professor também não é tão... Minha mente é muito limitada, então não consigo guardar todas as fórmulas. O incremento nada mais é que a diferença do máximo e mínimo, né? A diferença do máximo e do mínimo, dividido, agora eu vou dar uma cola aqui, que eu não lembro se é dividido por 12 ou dividido por 3. Acho que é dividido por 3, tá? Só confirmar aqui, tá? É isso mesmo. Então, você vai pegar a diferença do máximo e mínimo dividido pelo número de classes, tá bom? E o despadrão aqui é o amostral. Então, você vem desv.pad.a e do conjunto de dados. Pronto. Com essas informações, eu consigo, então, fazer o seguinte, deixa eu só fazer uma colinha aqui, isso, eu consigo, primeiro, classificar em termos das classes, tá? Depois, eu consigo o corte, tá? Que é o número, né, do corte do ajuste de cada coluninha das classes e a frequência que está dentro dessas classes, tá? Então, aqui eu tenho 3 classes, vai 1, 2 e 3, tudo bem? O corte, galera, só verificar aqui a fórmula que eu não lembro, tá? É isso mesmo, D1, D7, isso mesmo. Então, o corte é igual o mínimo, tá? O mínimo mais o número da classe vezes o incremento. Por quê? É o ajuste, tá? Você vai usar essa fórmula fixando o E3... fixa na letra, tá? E o E9. Tá bom? Aí você puxa. Você já tem os cortes. Tá bom? E aqui você vai calcular a frequência. Aqui vou ensinar uma coisa que eu aprendi hoje, ó. Aprendi hoje. Então, vou até voltar aqui na minha colinha e mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. A frequência no Excel tem um segredo para histograma. Você digita frequências aqui, ó, e ele vai calcular em cima de 2 coisas: da matriz original dos dados e também a matriz onde estão os cortes. Pronto. Tá? Com essas frequências e dentro dos cortes, eu consigo construir meu histograma. De que maneira? Fazendo um gráfico de colunas. Tá? Fazendo um gráfico de colunas. De que maneira? Aqui, ó. Eu seleciono as colunas 2D, desculpa. Eu tenho essa proposta aqui, né, de colunas. Eu venho em formato no tipo histograma, mais contínuo, mais próximo uma da outra. Tá vendo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Largura de espaçamento, eu coloco 0, pronto. Aí eu pergunto para vocês, essa distribuição, tá certo que são só 3 colunas, mas ela é positivamente assimétrica ou negativamente assimétrica? Positivamente. Positivamente, porque a média, ela justifica pela maior coluna, tá? E a esquerda da maior coluna não tem informação, entendeu? Não tem informação. Então, nesse caso, ela é positivamente assimétrica. Essa é a pergunta que está no formulário de hoje, tá? É uma questão só, tudo bem? Então, se eu pedir para vocês realizarem um histograma, eu vou deixar para vocês essa planilha lá até vou salvar aqui, tá? Vou deixar essa planilha para vocês lá no Avan e utilizem essas informações, só substituindo as informações, tá bom?
Alguma dúvida? Sobre essa aula não tem, professor. Eu tenho sobre o gráfico da aula passada. Pode falar. Pode Eu perguntar. não entendi por que a diferença do Excel. Eu não consigo achar os dados que Não, porque aqui, formam ó, do Excel. porque aqui tá organizado, não tá? Organizado menor para maior. O Excel, ele tem uma, assim, não bate, né? Não é verdade? Não. É por causa dessas informações aqui, que ele conta como o Excel conta como observação só, entendeu? É por isso que dá a diferença. Quando nós realizamos a mão, aqui eu conto 1 e 2, tá vendo? E aqui automaticamente ele já conta como 1, entendeu? Como observação 2380, porque ele não coloca a moda. É só um errinho de formatação da planilha. Isso é uma diferencinha, tá? Então, se for fazer na prova no Excel, vai ficar errado ou não? Não vai ficar errado, porque eu vou fazer também. Então, assim, não vai ficar errado. A palavra é um arredondamento da programação do Excel, tá? Porque você faz a média, presta atenção. Se eu pego aqui o 3 e o 4, eu fiz a média aritmética. Quando eu pego esses três, eu faço a média ponderada, entendeu? Por isso que ele faz essa correção, entendeu? Entendi. Então, é que assim, é já direto da programação do Excel. Eu ensinei só da média aritmética, que é mais simples, e aqui vai dar uma diferencinha. Quando se realiza no Excel, não vai gerar sempre os mesmos valores para todo mundo, tá? Porque assim, eu vou explicar para você como vai ser a prova, porque não vai dar problema. Porque eu vou pedir um tipo de cálculo só para calcular os 5 itens, a regra dos 5 itens no formulário, e no Excel vai ser outra atividade. Entendeu? Tá bom, então. No formulário você vai fazer a mão, porque, galera, é até bom, né? Até bom essa pergunta, Rafael, porque é o seguinte: quando eu for lançar o formulário da prova, eu vou lançar com menos questões, mas vocês vão ter que colocar as questões que vocês realizaram, que vou deixar um depósito de arquivo lá no formulário para vocês depositarem as respostas, tá? As respostas que precisam de cálculo, mas é uma ou duas só. Tá? Uma que você vai calcular a regra dos 5 itens, tá? A regra dos 5 itens. E uma que você vai calcular o skewness, né? Que é o grau de simetria. Então, vamos ver se essa distribuição... Rafael, tudo bem quanto ao problema que dá no Excel? Lembra que eu falei para vocês que ia dar um problema no Excel de arredondamento? Sim, professor, tudo bem. É porque você tinha calculado o Q1, o Q2 separado, com percent, alguma coisa assim. Isso. Só que quando eu fui calcular, ele dá 3 tipos diferentes. Tem um que não está atualizado, aí tem o percent.x, alguma coisa assim. Isso, muito bem. O percentil, ele leva em consideração os valores extremos. O percentil exceto não leva em consideração os valores extremos, tá? E esse percentil, né, int, leva em consideração os valores extremos a uma média geométrica. Tá? Então, sempre os três levam em consideração a uma camada da distribuição. Isso fica fora do nosso no escopo de ensino, tá? Fica fora do nosso escopo de ensino. Por enquanto, não compensa ensinar valores extremos, valores geométricos, porque não está infelizmente, não está na nossa meta. Você tem que ensinar os percentis e como se utiliza e calcula. Infelizmente. Tá? Mas é bom você fazer os exercícios e verificar o que acontece. Porque o percentil, como você não coloca os valores extremos, você começa a contar do 1%. Quando você considera os valores extremos, começa a contar do 0%. Entende? É isso. Bem, vamos calcular o skewness aqui, então, o grau de simetria. O grau de simetria, a fórmula é a diferença, tá? Vou fazer a fórmula aqui, ó. A diferença Calma aí, só um pouquinho. Deixa eu pegar a formulinha aqui, que eu também não dor de cabeça.
é 3 vezes, tá? 3 vezes a média menos a mediana dividido pelo desvio padrão. Então, vamos calcular aqui, ó. Igual média, tá? Isso aqui é a média. Igual MED, mediana, 2.405. Igual. O padrão tá aqui, né, ó. 765, 653. Pronto. Desvio padrão amostral. Bom? Então, só usar agora substituindo a fórmula. Então, é igual 3 vezes. Quem é a média? Esse camarada. Quem é a mediana? Esse camarada. Fecha parênteses. Dividido pelo desvio padrão. Olha lá, 0,63. 0,63. Ele aponta simetria. Ele aponta simetria, tá? Ele aponta simetria. Entretanto, nós podemos perceber que com a construção do histograma isso não é verdade, tá? Com a construção do histograma, ele diz que ele é positivamente assimétrico, tá? Então é o seguinte, o grau de assimetria e o histograma, eles podem, sim, ter informações diferentes, tá? Eles podem, sim, ter informações diferentes. Uma das justificativas para que esse grau de assimetria, tá? Esse grau de assimetria, ele dê o valor dentro da assimetria, é porque nós temos um conjunto de elementos, de observações, não tão grandes assim, tá? Porque nós construímos apenas 3 classes. Com um conjunto de observações maior, nós podemos, né, confrontar essas medidas, tá bom? Nós podemos observar aqui, então, que no histograma ele é positivamente assimétrico, entretanto no coeficiente de assimetria de Pearson, isso não foi possível, tá? E aí, quando você for realizar a prova, se você conseguir 2 medidas diferentes, você explica que no histograma deu uma assimetria, né, positiva, e que no grau de coeficiente de assimetria de Pearson, né, diz que é assimétrico. Aí você pode justificar que o número de observações é pequeno, que nós podemos observar aqui que as frequências, elas não têm tanta diferença uma da outra, certo? Então, tem várias... O número de classes não é tão grande assim, porque eu expliquei para vocês, assim, que um número de classes consistente é 5, acima de 5, né? De 5 a 15, para o número de faixas. Tem essas justificativas, tá? Isso não exime você a fazer uma análise. Você pode ter esses problemas e explicar esses problemas de maneira justificável com a teoria, tá? Então, novamente, quando você pegar um problema desse com um número de observações baixo e você tiver um histograma que aponta, né, a simetria positiva, só que o grau de assimetria ele é um grau de assimetria que não indica que é positivamente simétrico ou negativamente assimétrico, você tem que justificar, tá? E as justificativas são válidas. O número de observações aqui não é tão grande e você pode, né, sofrer com um problema de micronumerosidade, tá? A micronumerosidade te dá uma característica de falha, tá? Por quê? Porque nós não sabemos, né, realmente a comparação com a distribuição populacional desse conjunto de dados. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tá bom? Então, galera, eu vou lançar essa planilha lá agora para vocês. Vou até tirar a oficial, deu a mesma coisa aqui. Tá? Vou tirar essa aqui, ó, vou deixar aqui, vou salvar como aula
de estatística, 1º de junho, assimetria. Utilizem essa base, tá? Se você, vou dar a dica para vocês aqui. Quando eu pedi a simetria para vocês na prova, em grau de simetria, base, né? Vou escrever base aqui. Quando eu pedi isso para vocês, ó, tá tudo aqui, ó, já, ó. Só que, lá na prova, vocês vão ter, vai ter a dinâmica de vocês, né? Você coloca um conjunto de dados aqui e observe, ó. Você pode fazer uma cópia da planilha, tal, tudo. Utilize essas informações aqui, ó. Tá vendo? Já tá tudo aqui, ó. A única coisa que tem que tomar cuidado, da onde vem esse 3? Esse 3 é o arredondamento do número de classes que você obteve do tamanho, do número de observações, tá? Aí você... se eu tiver 7 classes, aí você cresce aqui, tá? Vai 4, 5, 6, 7. Aí o corte se baseia nessa fórmula aqui, tá bom? E expande. Tranquilo? Entenderam? Sim, professor. Dá para deixar lá vocês utilizarem numa boa? Então ficarei muito feliz, tá? Então, utilizem essa planilha aqui. Eu achei bem bacana essa metodologia, porque o Excel ajuda a gente bastante, na parte quantitativa, e isso fica para vocês como um auxílio, uma ferramenta auxiliar para a prova. Igual eu falei, a prova a prova da parte a parte 2 das estatísticas descritivas é uma prova mais rápida, tá? A prova que vocês não vão ficar sofrendo tanto como na primeira. A primeira é bem bacana, eu achei bem bacana, mas essa aqui é bem rápida, tá? Só para calcular as medidas de posição, medidas de dispersão, fazer um box plot e fazer um histograma e ver o grau de simetria e só, tá? E lá na planilha, no formulário, 5 questões, tá? 5 questões, ou é um conjuntinho de dados, calcula lá a média de padrão, moda, mediana, que mais? Encontra a regra dos 5 itens, aí tenta desenhar um box plot para ver se você consegue, desenhar à mão mesmo, que é fácil, não é difícil, e calcular o grau de assimetria, só isso, tá? Bem fácil. Bem? Tranquilo enquanto essa prova número 2? Tranquilo? Sim, professor. Então tá. A prova número 2, deixa eu combinar com vocês aqui rapidinho, tá? A prova número 2 vai ser o seguinte, eu vou lançar ela na quinta de manhã, quinta meio-dia, daí eu vou deixar vocês, para ficar bem tranquilo para todo mundo, eu deixo vocês realizarem na quinta meio-dia para entregar no sábado, na sexta-feira à noite, às 23h59, tá? Bem, como é mais curta, eu não vou cortar o fim de semana de vocês, pode ser? Combinado? Combinado. Obrigado, Rafael. Alguém mais concorda ou discorda com o prazo? O silêncio quer dizer... Isso, o silêncio quer dizer que vocês concordam, tá? Então, rapidinho, tá? Pega a quinta, faz sexta, vocês ficarem um fim de semana suave, para vocês não sofrerem tanto, porque a primeira prova vocês sofreram bastante, até de 2 semanas e tal, tudo. Mas agora é uma provinha bem bacaninha, bem tranquilinha, é só calcular, e utilizem o calculador, utilizem o Excel, façam uma prova assim com bastante propriedade, e é isso, tá? É isso, galera. Eu tô com frio, não aguento mais. É sério, aqui dentro do apartamento tá muito frio. É assim,